É importante que nós possamos reconhecer aqueles que ainda lutam e dão contribuição e têm experiência. O povo oriental ele tem toda uma cultura de reconhecimento em relação à pessoa idosa, não é? E nós precisamos também cultivar isso, agradecer a Deus e aprendermos sempre uns com os outros. Não é pelo fato de que alguém que tenha mais idade saiba menos do que tem menos idade. Não é isso. Nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos inclusive com uma criança, que a Bíblia fala que quem não se tornar como uma criança. Então, a questão é do compartilhamento. A questão é de nós realmente estarmos trocando. Eu me recordo, eu já sou idoso, que quando eu tinha lá meus 17 anos de idade, eu gostava, Lídia aqui, fomos jovens juntos, presidente de mocidade, e tínhamos um carinho por alguns irmãos. Eu me recordo do irmão Diácono Moraes, saudosa memória, pai da irmã Nicinha. Como é que eu aprendi com o irmão Diácono Moraes? Como é que eu aprendi? Eu me recordo de que, em uma ocasião, eu fui à casa dele, e ele casado com a irmã Alzira, e eu perguntava para eles como que eles tinham começado a namorar. Como é que eles tinham começado a namorar? E o Moraes, ele era um português, e tinha um ar meio de quietinho. Os irmãos conheceram o Moraes? Mas ele começou a namorar quando a esposa, a irmã Alzira, era telefonista. Olha só, ele ligou, a irmã Alzira atendeu, e aí ele cantou. A irmã Alzira, isso aí há tanto tempo, e casaram, e caminharam até o fim, casados. Tem boas lembranças de poder aprender com os irmãos, e, enfim, neste culto nós estamos fazendo esta justa homenagem a todos nós, a todas as pessoas idosas, a vida como bem do Senhor. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 25, versículos 7 e 8, para que nós possamos pensar à luz da palavra de Deus sobre o ciclo da vida, ou se você desejar, sobre as fases da vida. Gênesis capítulo 25, versículo de número 7, versículo de número 8. Gênesis 25, versículo 7, versículo 8. Antes de ler a Bíblia, deixe-me fazer aqui uma questão tão pessoal. Hoje pela manhã nós lemos e citamos os aniversariantes da semana. E dentre os aniversariantes está a minha filha, que aqui está a Larissa. Ela não estava hoje pela manhã. Eu gostaria que ela ficasse em pé agora. Por favor, minha filha. Né? Porque tem irmãos aqui, que essa é a minha filha mais velha, bênção do Senhor. Então que vocês orem por ela, agradecendo. Você é bênção como Vaneide e Tiago. Deus abençoe, parabéns. Desculpa pelo mico, mas não é fazer isso. Gênesis 25, 7 e 8 diz assim: os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os dias de Abraão de vida foram 175 anos. Eu me recordo quando a irmã Edmeia esteve aqui em uma ocasião, e ela virá agora neste mês de outubro, em que, não sei se vocês recordam, em uma palavra que ela estava dando, que, não sei se foi aqui no culto ou se foi lá no gabinete com a gente, que ela compartilhou, que nós falamos: irmã Edmeia, você está muito bem, e ela falou: mas teve alguém que falou que eu vou passar dos 100 anos, e eu não aceitei. Mas a Edmeia também está com uma presunção, né? Ela falou: mas e se Deus quiser me dar 200 anos? É difícil, né? É muito difícil. Mas o fato é que a vida é uma bênção de Deus. Abraão viveu 175 anos e expirou. Quando nós chegamos ao mundo, nós inspiramos. Você lembra quando você chegou ao mundo? Quando você chegou ao mundo, quando eu cheguei ao mundo, saindo do ventre materno, lá naquele lugar aconchegante, temperatura controlada, luminosidade controlada, comida a tempo e a hora, tudo direitinho. Aí quando então nascemos, saímos daquele local confortável e nos deparamos com a realidade do mundo,
nós ali, o bebê, ele vem puxando, sugando tudo que tem de ar, tudo que vem de ar. É claro que você não lembra, eu não lembro, mas os estudiosos, os médicos falam que isso é uma dor, porque vem assim, como que para abrir os pulmãozinhos do bebê, e aquilo causa uma dor. Então, o que eu quero aqui fazer esse contraste, é que quando nós partimos deste mundo, se expira. A minha avó, quando veio a falecer com 94 anos, e ela adoeceu e faleceu em casa, era assim, lá em 1900, 1800, se morria em casa, não se morria em hospital, se morria no contexto da família, tá? E aquele que ali estava naquele momento final, a ele era franqueado as pessoas chegarem para poder estar com ele. Então eu lembro que quando ela estava bem malzinha, ela fez assim, e ela foi, E é uma história bonita, não a morte, mas assim, essa forma, porque já compartilhei com os irmãos que ela falou para minhas irmãs o seguinte: quem é aqueles 2 homens de branco que estão ali na porta? Não tinha ninguém ali de branco. E eram anjos do Senhor, e ela fez, e ela foi. Expirou, tá? Então a vida está entre o inspirar e o expirar. E aí nesse interregno tem o respirar, que é a nossa ação de inspirar e de poder expirar. E aí diz que ele morreu em longa velhice. Há uma tradução da Bíblia Mensagem que fala que ele morreu em boa velhice, tá? Crente também envelhece, a gente vai falar sobre isso, as fases da vida, e foi reunido ao seu povo. Quando nós partimos deste mundo com a confiança e a confissão de fé no Senhor Jesus, nós somos reunidos ao povo de Deus, amém? Nós ali estamos inseridos dentro desta nova realidade espiritual. Então Abraão, ele nos coloca frente a esta realidade. Eu quero ressaltar, viveu 175 anos, expirou e se reuniu ao seu povo. Abraão viveu. A vida é composta de ciclos. São a princípio 4 ciclos, que eles vão se subdividindo por vezes, mas é a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Infância, adolescência, idade adulta e a velhice. Bom, didaticamente, aí vai se falar psicologicamente também de primeira infância, de segunda infância, vai se falar de pré-puberdade, vai se falar da puberdade, vai se falar da juventude, mas interessante que nessa divisão maior, não há uma questão de jovem, há uma questão da adolescência. A adolescência é essa fase da transição dos 13 anos até no convencional, 24 anos. Então, quando a princípio se começa a vida adulta. Estamos num tempo em que a adolescência, a juventude está se prolongando, né? A gente vai empurrando, a gente não quer, por vezes, aceitar muito o que nós temos de tempo na vida. Tem a primeira adolescência, a pré-adolescência, adolescência, juventude. Tem a vida adulta com a primeira fase, a vida adulta média, a vida adulta já chegando na terceira idade. Tem a terceira idade, há quem diga que tem a quarta idade. Há quem diga que daqui a pouco teremos a quinta idade. Então são subdivisões, mas vamos ficar com essa subdivisão geral. Ciclos da vida: infância, adolescência, juventude, infância, adolescência, vida adulta e a velhice. Abraão, ele passou por esse ciclo da vida. E ele veio a falecer com 175 anos. Me chama a atenção esse detalhe aí, não é, de Abraão ter falecido com 175 anos. E me chama mais a atenção o fato de que Abraão é conhecido biblicamente a partir de que idade? A partir de que idade nós conhecemos a história de Abraão? Conhecemos a história de Abraão a partir dos 20 anos de idade?
Conhecemos a história dele a partir dos 30, 40. A história de Abraão começa, e nós conhecemos, não começa, mas nós a conhecemos a partir dos 75 anos de idade. Podemos dizer que Abraão, biblicamente falando, a partir do que nós temos do relato bíblico dele, tem então duas fases em sua vida, antes dos 80 anos e após os 80 anos. Ele é chamado por Deus, quando ele está caminhando na sua aposentadoria, digamos assim, ele é chamado de Deus para deixar o dos caldeus, e recebe a promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, quando ele tinha 75 anos. Vamos fazer uma harmonia bíblica aqui, porque o livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, ele fala que os dias da vida são 70 anos, e que havendo vigor, então se chega a 80 anos, mas que a maior parte desses dias são caracterizados pela canseira e pelo enfado. Este salmo, Salmo 90, é o único salmo do Saltério que foi escrito por quem? Por Moisés. Por Moisés. Uma peculiaridade que aproxima a história de Abraão com a história de Moisés, em termos de idade, é porque quando Deus chamou Moisés, quando ele estava no deserto, para que ele fosse falar a Faraó, para deixar o povo sair, para cultuar a Deus no deserto, pergunto, quantos anos Moisés tinha? 80 anos. Então, Abraão, ele tem uma fase da vida que começa com 75 anos, pelo registro bíblico, já tem muita história, com certeza, na vida dele. Moisés tem uma fase da vida dele, que começa aos 80 anos, muito embora de Moisés, nós tenhamos relatos bíblicos desde do seu nascimento, mas tem essa fase, de 0 a 40, de 40 a 80 e de 80 em diante, na vida de Moisés. Como harmonizar, então, essa questão de que Moisés, que foi chamado por Deus, quando tinha 80 anos de idade, é ele que, ao escrever o Salmo 90, ele fala que se alguém, um referencial da vida é 70 anos, e que se alguém tem a sua robustez, pode chegar a viver, chegar aos 80, mas isso será canseiro e enfado. Então Moisés, como alguém da terceira idade, ele compreendia e sabia aquilo que nós, da terceira idade, sabemos muito bem, que é esta fase da vida caracterizada pelo condor, né? Condor aqui, condor ali, parece incrível, mas é verdade, né? Parece incrível, mas é verdade. Na semana passada, retrasada, no domingo eu estava com muita dor aqui, né? Muita dor aqui desse lado. E aí, então, eu vou no médico ver que dor é essa. Aí cheguei lá no ortopedista, falei, doutor, estou com uma dor aqui, né? E ele, assim, interessante, né? Ele falou, bom, essa dor aí, nem botou a mão, nem nada. Fisioterapia. E aí eu fui para a fisioterapia, ainda estou fazendo a fisioterapia. Não é que melhorou, ainda sinto dor aqui, ó. Se levantar, ainda sinto dor. Mas não é que melhorou. E eu vou, então, assim, trabalhando, que é por aí, mais ou menos mesmo. Porque na medida em que nós vamos vivendo, o corpo, ele vai se desfalecendo. É desse jeito. É dessa maneira. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4 e capítulo 5, que muito embora o nosso corpo possa ir desfalecendo, né, esse homem exterior, o homem interior, ele vai se renovando. Então, a vida, ela não pode ser medida pelos anos que nós temos na vida, mas por aquilo que nós temos de vida dentro de cada um de nós, que é a vida de Deus em cada um de nós. Mas voltemos lá à questão de como Moisés fala que é 70, tendo ele sido chamado aos 80 anos, Abraão com 75 anos. Isso nos coloca uma realidade, é o seguinte, que Deus não está limitado a uma expectativa de vida. Deus não está limitado à expectativa de vida humana. Quando Moisés falou 70 anos,
ele não estava cravando uma idade, que seria a idade de morrer, mas ele está aqui justamente pontuando como que uma expectativa de vida. A história de Abraão, a história de Moisés, a história de outros personagens, elas nos mostram que Deus não está fechado a uma questão de expectativa de vida. Quando nós vamos à Bíblia, nós vamos observar que Abraão é chamado com 75 anos, Moisés é chamado com 80 anos, segundo aí dizem os estudiosos, Davi, quando é consagrado rei, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Quando Josias, um rei, ali naquele momento, que foi um momento conturbado na história do povo de Israel, mas precisamente em Judá, quando ele assume o trono, ele tem 8 anos de idade. E foi um rei que estabeleceu uma grande reforma no contexto de Israel. Imagine que no tempo de Josias, o local de culto, imagina se fosse hoje, chegar aqui para nós cultuarmos a Deus, aqui espalhado oferendas. Oferendas tendo sido colocadas aqui. Era o que estava acontecendo lá no tempo de Josias. Jeremias, quando ele é chamado por Deus, Jeremias ele vai dizer o seguinte: ah, Senhor, eu sou ainda uma criança. E há quem diga que Jeremias já era um homem de mais de 20 anos de idade. Eu sou uma criança. Por vezes, para assumir um compromisso com Deus, é uma criança. Mas para poder fazer algumas besteiras, não é como criança, né? Então, Deus fala, não digas que você é uma criança, porque aquilo que eu colocar em seus lábios, você dirá e você falará. O Senhor Jesus começou o ministério dele quando ele tinha 30 anos. Ou seja, nesta fase da vida, em que alguém com 30 anos ainda está naquela fase de poder alcançar, de poder se expandir, de poder crescer profissionalmente. Jesus, aos 30 anos de idade, ele dedicou a vida dele por 3 anos para poder cumprir o ministério pelo qual o Senhor Deus havia dado a ele. Então observamos assim, a partir da história de Abraão, de Moisés, de Davi, de Josias, de Jeremias, e de tantos outros, do próprio Senhor Jesus Cristo, algo que é fundamental para todos nós compreendermos. Seja você alguém que está na infância, mas já tem entendimento, já tem seus 7 anos, 8 anos, hoje uma criança com 7 anos, com 8 anos, ela sabe por vezes muito mais do que muitos adultos, tá? Então, seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você um adulto, seja você um idoso, não tem idade para servir a Deus. Todos podem servir a Deus em qualquer idade. Amém, irmãos? Não tem idade. Ah, porque agora eu sou uma criança, eu não posso servir. Ah, porque agora eu estou na minha juventude, eu tenho que empreender, eu não posso servir. Ah, porque agora eu estou, então, na vida adulta, eu tenho que me estabelecer, estou no casamento, eu não posso servir. Ah, porque agora eu já sou um idoso, eu tenho dificuldade, eu tenho as minhas dores, eu não posso servir. A Bíblia ela é tão maravilhosa nos mínimos detalhes, para poder mostrar para mim e para você, que Deus usa as pessoas em qualquer idade. Em qualquer idade. A partir de uma criança, usou Samuel, hoje pela manhã o pastor João Luiz, falando sobre a história de Naamã, usou aquela menina, usou jovens, adultos, em qualquer idade. Não tem idade específica para servir a Deus. Toda a idade é oportuna para servir ao Senhor. Inclusive, o texto do livro de Eclesiastes, ele vai fazer uma marca. Eclesiastes é um livro meio azedo, digamos assim. Porque quando se corta a vida, ou quando se fala da vida meio no preto e branco, não é? Ela fica assim, numa maneira que nós não gostamos muito. Porque nós gostamos um pouco de ilusão. Nós gostamos um pouco de ilusão. Que a gente vai viver o tempo todo, que nós vamos poder fazer tudo, que velhice não é nada, não é? Que você olha no espelho, você não se vê velho, não se vê idoso, não é? Que você pode tudo porque é jovem. Então nós temos essa perspectiva, que é uma ilusão na vida.
Mas o livro de Eclesiastes, o autor, Salomão, ele vai dizer o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde você vai, não há obra, não há ciência, não há coisa alguma. Então, cada um é chamado a servir ao Senhor em qualquer idade. E é chamado para servir ao Senhor em qualquer idade de acordo com as suas forças. Deus não vai pedir para alguém que tenha essa limitação, seja física ou seja de outra ordem, para poder fazer aquilo que está para além do que ele pode fazer. Deus não se contenta com aquilo que está além ou aquém do que eu e você podemos fazer. Mas Deus não pede que você nem eu que façamos além do que nós podemos fazer. Deus pede que nós possamos fazer aquilo que Ele tem nos dado condição para fazer. A parábola dos talentos no Novo Testamento, ela deixa isso muito claro. Porque aquela divisão dos talentos, que não foi uma divisão igual, tá, demonstra o seguinte, que todos tinham a oportunidade de multiplicar 100%. Que não é uma questão de poder ter essas tantas habilidades, mas daquilo que cada um tem com a graça de Deus, de poder multiplicar. Então, gravemos isso, todos nós aqui, todos nós, enquanto idosos, enquanto adultos, enquanto jovens, adolescentes, crianças, todos nós podemos e devemos servir ao Senhor no tempo que Deus tem nos dado, até porque, muito embora, não é, a compreensão seja no raciocínio lógico, daquilo que não é tão lógico assim, de que o velho ou o idoso é aquele que mais próximo está da morte, não é verdade. Não é verdade. Porque se fosse verdade, nós não nos depararíamos com situações de bebês que morrem, de crianças que morrem, de adolescentes que morrem, de jovens que morrem. Ou seja, não tem idade. Não tem idade. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui, à luz então do chamado de Abraão, do chamado de Moisés e de todos os outros, para todos nós de todas as idades, é que Deus não está limitado a uma idade. Que todos nós, no tempo em que nós temos, no dia que se chama hoje, somos chamados e convocados para que possamos servir ao Senhor, de acordo com aquilo que Ele confere a cada um de nós. Cada fase da vida tem as suas limitações. Tem não? Cada fase da vida tem as suas limitações. Na terceira idade, né, a limitação por vezes é da locomoção. Então nós estamos reunidos neste prédio em que louvamos a Deus pelos irmãos que aqui começaram e construíram. Imagina que eles fizeram isso, construíram esse prédio que aqui poderia ter mais sei quantos andares, que a estrutura é muito boa. Você pode olhar para essas colunas, poder ver que a estrutura é muito boa, mas infelizmente não tinha lá aquele conhecimento na época de poder fazer uma padronização dos degraus, de poder deixar uma área que fosse reservada futuramente para um elevador. Então nós temos esta limitação hoje, que pode mudar amanhã, de poder ter acesso. Então observem que, irmãos, por vezes, me permito usar, mas a Virgínia, que tem uma certa dificuldade, mas vem, pode vir, vem. E nós estamos aqui, todos nós temos limitações. Não há uma pessoa na vida, seja uma criança, seja um jovem, um adolescente, que não tenha limitações. Muito embora, uma característica psicológica da adolescência e da juventude é poder entender que pode tudo. Então há uma realidade que na juventude, isso tem até um aspecto que é psicológico, mas até eu digo divino, porque o jovem, ele tem na juventude aquela compreensão de que a morte é sempre uma coisa muito distante para ele, porque está muito movido pela força, pela capacidade, e tem aquela compreensão de que pode tudo, não é? Que conhece tudo, que sabe tudo. Essa fase da adolescência, quando começa a questionar os pais, é complicado, né? Poder falar e questiona, porque eu sei, porque faz parte desta conjuntura emocional. Mas os adolescentes têm as suas limitações, mas Deus usa com as limitações da adolescência.
Os jovens possuem as suas limitações, mas Deus usa com as limitações dos jovens. De igual modo, os adultos, a terceira idade. Deus nos usa em nossas limitações, para quê? Para que a glória seja dele. Para que a glória seja dele. Seria legal, digamos assim, Deus ter chamado Abraão quando ele tinha 40 anos de idade. Era novo. Era jovem, não é? Mas chamou quando ele tinha 80 anos. A Bíblia, digo mais uma vez, ela é tão maravilhosa que ela trabalha, você tem que ler, nós temos que ler de maneira gostosa, porque ela trabalha didaticamente. Ela trabalha didaticamente, observe bem, na história de Abraão. Deus chama Abraão para ser pai de uma grande nação, mas Abraão já tinha 75 anos. Então já tem aí uma questão da idade que conspira no que diz respeito à fecundação. A esposa de Abraão, Sara, mais nova, mas já de idade também. E para complicar, ela era estéril. Ela era estéril. Então, observe bem como que Deus, no cenário que vai sendo montado, como que ele vai montando justamente para poder deixar claro para mim e para você, que ele nos usa a partir das nossas limitações, para que a glória seja dele, e nunca minha e nunca sua. Nunca nossa, mas dele. É assim que Deus usa uma criança, Deus usa um jovem, Deus usa um adulto, Deus usa um idoso. Deixa Deus usar a sua vida. Deixemos que Deus nos use, para que o nome dele seja glorificado em nós a cada momento. Deus nos usa em nossas limitações e é ele quem nos capacita. É ele quem nos capacita. Não é uma questão de ter esta capacidade intrínseca que você entende que tem, é ele que capacita. É ele que habilita. É ele que nos dá a graça para que nós possamos então viver e para que possamos servir. A vida é um dom de Deus. Nós achamos que a vida é uma propriedade nossa. A vida, no entanto, ela é um dom de Deus. E por isso que, frente à compreensão de que achamos por vezes que a vida é nossa, a Bíblia fala no livro de Provérbios que melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, há reflexão. Então, já com 38 anos de ministério, mas se não fosse assim, teria participado menos vezes, mas participado de muitos momentos de despedida, de pesar, de perda de pessoas. E todos que estão ali naquele momento, naquele ambiente, seja na capela, seja no culto, observem bem, estão de um modo muito reflexivo. Estão de um modo muito reflexivo. E a depender da história daquela pessoa que veio a falecer, a reflexão ainda é maior. Ela ainda é maior. Se é um jovem, se é maior. Porque então ali não tem como ignorar, não tem como, na verdade, deixar de compreender que a vida, ela é muito, ela vaza pelas nossas mãos. A vida, ela é muito frágil para cada um de nós. Para cada um de nós. Então, desta maneira, o dia para que possamos servir ao Senhor é hoje. E Deus, repito isso, Deus usa-nos em qualquer fase da vida, em todas as fases da nossa vida, inclusive nesta fase em que, então, se está na terceira idade. Na medida em que nós vamos avançando, nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai começando fases e almejando coisas. Na terceira idade, a gente vai, de certa maneira, querendo ficar um pouco parado, não é não? Ah, vamos fazer isso. Eu que sempre tive um espírito aventureiro, tá? Teve agora, 2 sábados atrás, ele em casa, eu e Simone, falou assim, vamos dar uma saída por aqui por perto? Aí tinha um parque lá, mas estava fechado, vamos na Floresta da Tijuca. Aí nós fomos na Floresta da Tijuca. Vamos de carro. Aí eu me recordei. Eu recordei que quando eu tinha 15 anos, eu do início até o fim, são 3 quilômetros, andando. Chegava lá no final, a gente entrava na floresta. E Cobalto aí, né? A gente sempre entrava e caminhava até em cima, lá na Pedra 7. Então, aquela coisa de... Hoje não tem mais o pique para fazer isso. Não tem mais essa perspectiva, essa dimensão de poder ter esse vigor. Mas não é uma idade para poder se aposentar. Abraão queria se aposentar.
Abraão estava naquela perspectiva, então, de que agora eu vou chegar em Ur dos Caldeus, eu vou ali me acomodar, eu vou me aposentar. Deus disse para Abraão, nada disso, meu filho. Nada disso. Eu tenho algo para você poder realizar. Eu tenho algo para você poder fazer. Deus nos usa em todos os momentos, inclusive nesta fase da terceira idade, com as limitações, com as artrites, com as artroses, né, com as dores, com o corpo que verdadeiramente se deteriora. Abraão viveu 175 anos. Eu fiquei pensando sobre essa marcação do tempo de vida de Abraão, e me veio à mente o seguinte: viver muito não é castigo, é bênção de Deus. Desde que a nossa vida ela seja vivida com um propósito dado por Deus. Então, quando nós chegamos à terceira idade, quando nós estamos na terceira idade, é uma perspectiva de que nós já passamos por tantas coisas, nós já superamos tantas dificuldades, nós já superamos tantas barreiras. Então, chegar à terceira idade, viver muito, é bênção de Deus. E nós precisamos ter essa compreensão para podermos agradecer a Deus por todo dia. Até porque a vida não está muito medida nessa questão dos anos que nós vivemos, é a cada dia que nós temos que aprender a viver. E eu gosto da letra da música popular que fala, é preciso saber viver. A vida é um dom de Deus, e viver muito não é um castigo dado por Deus. Por vezes, eu me deparo com algumas pessoas, e eu vou entender, e mais do que eu, Deus entende, em que no auge do sofrimento, da dor, elas dizem, eu estou cansada de viver. Eu estou cansada de viver. Entende-se aquilo, quando alguém fala isso para você, não vai retrucar. Não é necessariamente uma verdade. É uma emoção, é um sentimento. Frente a uma dor, frente a algo tão terrível que está passando. Então ali é o momento de poder receber esta fala, de permitir que a pessoa possa, então, ter você como escuta para poder aliviar a sua alma. E Deus entende a cada um de nós nos nossos momentos difíceis. Mas o fato é que a vida é um dom de Deus. E viver muito não é castigo, é bênção do Senhor. Desde que a vida ela seja vivida com um propósito que é dado por Deus. E é justamente nesse contexto, então, que Deus chama Abraão aos 80 anos, dando a ele um propósito, dando a ele um sentido: você será pai de uma grande nação. Eu tenho dito que todo chamado de Deus, seja um chamado para o ministério, seja um chamado para missões, seja qualquer tipo de chamado, não é um peso que Deus coloca sobre nós. Também na sabedoria de Deus e na didática de Deus, Ele trabalha as questões em nós, em mim, que precisam ser trabalhadas. Então, a minha compreensão, o meu entendimento, é que quando Deus me separou, digamos assim, para o ministério, Ele não colocou sobre mim um peso, me deu uma responsabilidade, sim, mas essa responsabilidade se torna também uma possibilidade de eu ser melhor, de eu poder crescer mais, de eu poder nas relações, na vivência da vida ministerial, alguma coisa de mim em que eu possa crescer mais. Deus trabalha as nossas limitações a partir do chamado que Ele estabelece para com cada um de nós. Eu penso, é uma digressão minha, é uma viagem minha, que quando Deus chamou a Moisés para poder liderar o povo de Israel e tirar do Egito, Moisés falou que eu sou gago, né? Eu sou gago, eu não posso falar. Eu fico conjecturar que Deus estava dando uma oportunidade para Moisés ficar curado da gagueira dele, né? Porque Deus usa o gago, Deus usa o cego, Deus usa o surdo, Deus usa todas as pessoas. E trabalha em nós, trabalha em nós. Abraão, ele expirou em boa velhice, com 175 anos. A expressão boa velhice, ela nos remete a uma vida bem vivida. A uma vida bem vivida. Uma pergunta, uma reflexão.
como que você tem vivido a sua vida? De que maneira você tem vivido? De que forma você tem se estabelecido na vida? Então, Deus chama a Abraão e dá a ele um sonho, dá a ele um propósito. Ele não tinha filhos e fala: eu vou trabalhar este sonho em você e a partir deste sonho eu vou cumprir também o meu plano em sua vida. Então Deus usa-nos a partir dessas realidades. E Abraão falece com 175 anos em boa velhice. E eu fico a pensar o seguinte, que a boa velhice, a satisfação na vida, a felicidade na vida, não como condição linear na vida. Ninguém é feliz assim, linear, ninguém é feliz assim, crescente, é assim, é dessa maneira. Isso se dá por um propósito de Deus. Viver bem na vida, ou viver bem a vida, é viver segundo o propósito de Deus. Não adianta querer viver para poder alcançar, para poder ter, viver naquele movimento de satisfação do ego, buscando uma segurança em coisas que são coisas materiais. E aí a Bíblia nos coloca à frente a realidade, a história contada por Jesus, de um homem que era muito rico. Não há problema em querer ser rico, mas há problema em ficar apegado à riqueza, e fazer da riqueza o seu Deus, o seu mamon. E este homem então derruba os seus armazéns e constrói outros maiores. E se fosse hoje, ele teria vendido ações e comprado outras ações, comprado criptomoedas. Ele teria então multiplicado, quintuplicado o patrimônio dele, ao ponto dele poder falar: agora sim, agora eu já tenho o suficiente na vida, que eu não preciso mais me preocupar. No que diz o texto, em que à noite ele é confrontado com esta mensagem: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não vive bem aquele que vive pelo dinheiro, não vive bem aquele que vive pela riqueza, não vive bem aquele que vive pela busca do reconhecimento dos outros. Vive-se bem quando se vive cumprindo o propósito de Deus. Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida tem se caracterizado? Deus tem um propósito para a sua vida. Feliciano Amaral cantava esta música: Deus tem um plano para cada criatura. Abraão, ele morre em boa velhice, e aí nos coloca à frente a questão de que uma boa velhice é fruto de uma vida caracterizada pela obediência a Deus. Uma boa velhice caracterizada por uma vida em obediência a Deus. Vamos deixar isso aqui claro, para que não possamos ficar confundindo alho com bugalho. Tem pessoas, crentes fiéis, dedicados ao Senhor, que viveram para a obra do Senhor e que na sua vida avançada foram cometidos de doenças terríveis. Eu me recordo do pastor Davi Gomes, não sei quantos conheceram o pastor Davi Gomes. Pastor Davi Gomes foi meu professor no seminário. Pastor Davi Gomes era uma figura. Pastor Davi Gomes, na Bahia, para poder, no sertão da Bahia, quando ele era diretor executivo de missões nacionais, e missões nacionais deve-se muito à figura do pastor, então, Davi Gomes, desbravando os sertões. Não tinha o suco de uva para poder servir a ceia, se via com água. Se via com água. Davi Gomes era um homem de oração. Davi Gomes era um homem que era assim admirado. Davi Gomes. Mauro Israel Moreira, que foi o pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo. Um homem de Deus, um homem piedoso. Davi Gomes, na sua idade avançada, ele ficou desmemoriado. Ele já não falava coisa com coisa, já era irreconhecível. Mauro Israel Moreira, não na terceira idade, talvez próximo, não, mas adulto, foi acometido de um câncer. Um câncer que foi consumindo o seu corpo. E há uma mensagem, que essa mensagem gravada está, em que ele então coloca o seguinte, que nenhuma doença, nenhum câncer poderia tirar e descaracterizar a vida que ele tinha recebido em Jesus. E esse homem foi até o final, dando testemunho do Senhor Jesus, a despeito da enfermidade. Pastor Xavier.
Pastor Xavier foi pastor na Memorial da Tijuca. Pastor Xavier pregou aqui na PIBLINS, fazendo uma dinâmica de gestalt. Quando colocava para baixo uma foto, parecia um coelho, quando colocava para cima, parecia um pato, né? Para poder aplicar alguns ensinamentos. Foi um palestrante do nosso encontro de casais, um jovem adulto, ele vem a ser consumido por um câncer. Pastor Xavier fez uma coisa que foi muito questionada à sua época. Quando o diagnóstico médico apontava que já não tinha solução para a vida dele, né? Que já não tinha mais nada que ser feito, o pastor Xavier marca um culto na igreja, literalmente de corpo presente, porque é ele vivo, para poder falar, é o culto da minha despedida, é o culto da minha gratidão. Imagina um negócio desse. A igreja lota, os irmãos estão ali, muitos da igreja não compreendem, muitos vão falar com ele, mas pastor Xavier, mas a compreensão dele era a seguinte, ele dizia, se eu ficar curado, vocês verão a glória de Deus, mas se Deus me levar, eu vou ver a glória dele. Então um homem que não se deixou aprisionar, o que eu quero dizer é que a vida vai se descaracterizando, não é pelo fato de você ter fé em Deus, que você não vai ficar doente, que eu não vou ficar doente, que vamos ter essa dificuldade. Não é isso. Mas mesmo nessa dificuldade, nós desfrutaremos de uma boa velhice, porque na vida, o fruto da velhice é aquilo que nós plantamos, cada um colhe o que planta. Então Abraão foi um homem obediente a Deus. Se você quer viver a vida no presente e no tempo que Deus tem para cada um, para a sua vida, de maneira que você possa dela usufruir e ter sentido, então você seja uma pessoa temente e obediente a Deus, como foi Abraão. Abraão, ele vem a falecer em boa velhice. O que significa isso? Significa que Deus é que sustenta a nossa vida até o fim. Abraão expirou em boa velhice, morreu. A morte é uma realidade para todos nós. Independente da faixa etária, ele é uma realidade para todos nós. O pecado entrou no mundo e deixou então esta marca da separação, da morte, da limitação. Jesus veio ao mundo para poder romper esta marca, nos dando a vida plena e da vida eterna. Quando nós vivemos uma vida segundo o propósito de Deus, quando nós vivemos uma vida em obediência a Deus, quando nós vivemos uma vida que é pautada pela fé, nós somos sustentados. Pensa bem, meus irmãos, pensemos bem todos nós aqui. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Quantas dificuldades você já passou? Quantas lutas você já enfrentou? Em quantas ocasiões alguns aqui já estiveram à beira da morte? Você já teve naquele momento que você começou a fazer as continhas, deixar o caderninho separado, achando que ia morrer? Quantas vezes, em quantas situações? O que nos sustenta na vida, até o final da vida, é a fé no Senhor Jesus. E isso é o texto que aparece lá no final do livro de Hebreus, que o justo viverá pela fé. E se nós vamos falar de fé, nós precisamos aprender como Abraão. Abraão, ele não levando em consideração, diz o texto de Romanos, o seu corpo que estava amortecido, não levando em consideração a realidade que o cercava. Ele então, crendo e confiando contra a esperança, Abraão viveu pela fé. Meus queridos e meus amados irmãos, vamos viver na perspectiva da fé. É a fé que trabalha no meu coração, no seu coração, para eliminar a ansiedade. É a fé que trabalha no meu coração, no seu coração, para eliminar a paranoia, o medo das coisas. Nós estamos num tempo paranoico. Nós estamos num tempo paranoico. Medo. As notícias, as mídias sociais que trazem notícias em profusão, elas têm nos colocado numa questão de medo. E esse medo tem nos colocado numa outra característica, que é enraivecidos, briguentos, enraivecidos, polarizados.
A dependência de Deus, a fé no Senhor, faz com que nós possamos vencer o medo e não sermos escravizados pelo medo. Vencer a ansiedade, superar as angústias da vida. É nós caminharmos pela fé, o justo viverá pela fé. Chegamos aqui com a graça de Deus, com confiança em Deus, e devemos sair daqui e caminharmos no tempo que Deus tem, com confiança e fé nele. Abraão foi um homem de fé. Ele morreu em boa velhice, porque enquanto vivo, ele exercitou a fé. Quem sabe que o que você está precisando neste momento, neste exato momento na sua vida, é exercitar a fé. Exercitar a sua fé nessa doença que acomete o seu corpo. Exercitar a sua fé nessas dificuldades da sua família. Exercitar a sua fé nessa questão que está relacionada ao seu trabalho. Exercitar a sua fé no que diz respeito à educação dos seus filhos. Exercitar a sua fé no que diz respeito aos seus filhos criados. Exercitar a fé. Exercitar a fé. Dificuldades, problemas na vida. Na perspectiva bíblica, eles não vêm para que possamos ser derrubados, mas para que possamos ser trabalhados. Jó, lá no final de toda a tribulação, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Triste é aquele que passa pela vida, enfrenta dificuldades na vida e não aprende com essas dificuldades, não cresce com essas dificuldades, não usa as dificuldades como um trampolim para poder avançar ainda mais. Um outro aspecto que nós podemos entender na vida de Abraão, concluindo, Abraão, ele vem expirar com boa velhice, é que uma pessoa que vive segundo o propósito de Deus, em obediência a Deus, exercitando a fé, ela vai morrer em boa velhice, no que diz respeito, ela vai deixar um legado. Abraão deixou um legado. Abraão deixou um legado. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A partir então desses três homens, o pai, o filho e o neto, é que vai então ser desenvolvida toda a história do povo de Israel. O legado de um homem de fé. Meus queridos e meus amados irmãos, nós que estamos na terceira idade, nós que já passamos por tantas situações, nós que já fizemos tantas burradas, nós que já vacilamos, nós que já erramos, nós que já capengamos, mas que pela graça do Senhor estamos aqui, como exercício de fé, que estamos até aqui firmes e obedientes ao Senhor, estamos até aqui entendendo que Deus tem um propósito para a nossa vida, nós não estamos aqui para ficarmos para a semente, mas Deus nos coloca hoje aqui para deixarmos um legado. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Algumas pessoas passam pelo mundo e tão somente passam. Outras pessoas passam e marcam vidas e deixam legados. O que é que você tem deixado nessa vida? Qual é a marca que tem imprimido nesta vida? Qual é a contribuição que você deixa para a família, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? Qual a contribuição que você está deixando para a igreja de Cristo? Qual a contribuição que você está deixando para a sociedade, para o mundo? Abraão foi um homem que morreu em boa velhice. Eu entendo, um homem que nesta condição de morte, digamos, ele morre satisfeito por ter cumprido o propósito da vida. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos aqueles que creem na minha vida. Vamos até o fim, irmãos. Vamos caminhar com fé, vamos caminhar com perseverança, com dependência de Deus e obediência. Vamos trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor em todas as idades. A ênfase aqui hoje é a ênfase de gratidão pelas pessoas idosas, mas a mensagem, a Bíblia, é para todas as idades. Sirva ao Senhor na sua adolescência, sirva ao Senhor na sua juventude, continue servindo na sua vida adulta, sirva mais ainda na terceira idade, sirva ao Senhor até o fim, de tal modo que ao fim da vida nós possamos deixar um legado.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos conceda a graça de podermos viver o tempo que Ele tem para cada um de nós. Deus sabe, não é? Que tempo é esse? E que a cada momento da minha vida, da sua vida, nós possamos viver como Abraão, para poder viver um propósito, viver em obediência, em exercício de fé e deixando um legado ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que neste momento, pudéssemos então aqui, todos nós, pensarmos assim, que tipo de vida eu estou levando? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quem sabe você está aí na marca desse tempo, que é um tempo muito tumultuado por fazer coisas, de cobranças de coisas, de produção. E Deus, Ele está chamando você nesta noite, para poder dar um sentido na sua vida. Deus está te convidando nesta noite, para você entregar e dedicar a sua vida a Ele. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que cuidar da casa? Tem. Você tem filhos para criar? Tem. Você tem filhos criados que fica preocupado? Tem. Você tem responsabilidades? Tem. Mas se eu coloco Jesus em primeiro lugar, Ele vai nos ajudar em todas essas tarefas, em todas essas missões da vida. Ele vai cuidar de tudo que diz respeito a mim e a você. A gente tem uma pretensa compreensão de que nós podemos controlar, mas nós não podemos. O convite é para entregar a vida ao Senhor, deixar nas mãos do Senhor, viver para o Senhor. O tempo que Deus tem para cada um de nós. Dedique a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Senhor, eu quero viver para te servir. Eu quero ser bênção. Eu quero deixar um legado. Senhor, me usa a despeito daquilo que eu entendo como sendo minhas limitações. Não faça das limitações da vida um empecilho para servir ao Senhor, porque o único homem perfeito na Bíblia foi o Senhor Jesus. Todos os demais foram imperfeitos e foram usados por Deus. Consagre sua vida ao Senhor. Se há alguém aqui nesta noite, se há alguém entre nós, presencialmente, online, que tem vivido um momento de anseio de medo, medo da morte, medo da morte. Meus dias estão se acabando. Desde que eu nasci, começaram a terminar. Viva o dia de hoje. Vivamos o dia de hoje para o Senhor. Coloque a sua vida, suas questões, suas preocupações, suas inquietações nas mãos de Deus. Viva como viveu Abraão. Creia o tempo todo. Por mais difícil que esteja a situação, quando você achar que não vai conseguir, continue crendo, continue confiando. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, a vida é um dom que o Senhor tem nos dado. Nós estamos no mundo, não pela vontade do homem, mas por Tua vontade. O Senhor nos trouxeste à realidade terrena. É o Senhor que tem nos sustentado. Esse corpo, esse tabernáculo, tão maravilhoso, esse universo indecifrável, é bênção do Senhor. Ó Deus, a nossa vida emocional, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ó Deus, acima de tudo, ó Pai, este anseio pela eternidade, que diz a Tua palavra, o Senhor colocou
no coração de cada um de nós, de todos nós, é que nos dá elan na vida, é entendendo que a vida aqui é boa, mas não se restringe a essa realidade, que nós avançamos, é compreendendo que o Senhor tem, ó Pai, nos dado a eternidade, e que nós, pela fé no Senhor Jesus, e muito mais pela graça de Jesus, lá chegaremos, é que nós sonhamos, e é dessa maneira que colocamos perante o Senhor os nossos sonhos. Ó Deus, contempla cada um aqui, no sonho da infância, no sonho da adolescência, no sonho da vida adulta, no sonho, ó Pai, da terceira idade. Ó Deus amado, renova-nos o ânimo, renova-nos a disposição para caminharmos contigo até o fim. Se alguém aqui, ó Pai, que tem passado por um momento difícil, complicado na vida, em que a vida está pesada, em que o fardo está pesado, que ressoe sobre esta pessoa, sobre este irmão, sobre esta irmã, as doces palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queremos deixar, ó Pai, o peso da preocupação, o peso da inquietação, o peso do controle, o peso da ansiedade, tudo nas tuas mãos, para vivermos até o fim, ó Deus, e podemos caminhar, e podemos envelhecer, e partirmos deste mundo em boa velhice. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.